Mercado da bola atualizado. Fluminense demonstrou interesse na contratação do atacante Soteldo dos Santos. Para 2025, o venezuelano de 27 anos está emprestado ao Grêmio até o fim da temporada e tem futuro indefinido para o próximo ano. Inicialmente, Palmeiras tem o interesse de estender o contrato de empréstimo do meia-atacante Lázaro, que pertence ao Almeria, por mais 6 meses. Os últimos 9 jogos da temporada serão cruciais para uma decisão tomada. Para adicionar essa cláusula, o clube paulista terá que desembolsar 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais. O Amazonas dispensou o atacante belga Josh Epia, que nem chegou a disputar uma partida pelo clube amazonense. O atleta de 26 anos chegou em julho, porém não foi relacionado para nenhum jogo da Onça na Série B. Botafogo sondou a situação do centroavante Miguel Borja do River Plate. O colombiano de 31 anos está disposto a deixar o clube argentino para um possível retorno ao Brasil. Entretanto, a negociação não será fácil. Isso porque, para negociar o atleta, os argentinos pedem pelo menos 33,9 milhões de reais. O Vitória acertou a renovação contratual do atacante Osvaldo até dezembro de 2025. O atleta de 37 anos está se recuperando de tromboembolismo pulmonar e só voltará aos gramados na próxima temporada. O Náutico está negociando a contratação do lateral esquerdo Felipe Borges, que disputou a última Série C pelo Confiança. O atleta de 24 anos foi revelado pelo Esportivo e tem passagens por clubes como Juventude, Boa Esporte, Remo, Betim, Boston City Brasil e Vitória. Palmeiras recusou a contratação do atacante Edgar Guerra, do León. O colombiano, de 23 anos, tinha sido oferecido, entretanto, a negociação não avançou por decisão do Departamento de Futebol palmeirense. O atleta chegaria em janeiro de 2025. O meia-atacante Matheus Araújo está próximo de deixar o Corinthians em 2025. O atleta, de 22 anos, não deve ter seu contrato renovado para a próxima temporada, e um clube da MLS é o favorito para levá-lo. Santos demonstrou interesse na contratação do meio-campista Eric Ramírez, do Bragantino, para 2025. Inclusive, o Peixe já possui conversas iniciais pelo atleta de 24 anos. O Vila Nova decidiu demitir o treinador Luizinho Lopes após derrota para o Coritiba. Porto Nice e Spartak Moscou estão interessados na contratação do lateral esquerdo cuiabano, do Botafogo. O jogador de 21 anos tem contrato até o final de 2027. O lateral direito Marcelinho, da Chapecoense, foi oferecido ao Grêmio. O atleta, de 26 anos, possui vínculo válido com o clube catarinense até o fim da temporada. Nelsinho Baptista não é mais o técnico da Ponte Preta. Após derrota no derby para o Guarani, o treinador solicitou o desligamento e teve pedido atendido pela diretoria do clube paulista. Remo demonstrou interesse na contratação do atacante Machuca, do Fortaleza. O argentino, de 24 anos, também atraiu interesse de outros clubes brasileiros que não tiveram seus nomes revelados. O técnico José Peseiro, que tem passagem pelo Real Madrid, surge como um dos fortes nomes na diretoria do Grêmio para 2025. Ele foi demitido recentemente da seleção da Nigéria. Palmeiras sondou a situação do meia-atacante Anderson Talisca, que tem futuro indefinido no Al Nassr. Entretanto, o atleta está decidido a não retornar ao Brasil. Neste momento, Botafogo, Bahia e Flamengo também buscaram informações sobre o jogador. O Grêmio decidiu que não vai renovar o contrato do lateral esquerdo Reinaldo para 2025. O vínculo do atleta de 35 anos com o tricolor gaúcho se encerra em dezembro. Al Rayyan fez proposta para contratar o centroavante Pedro Raul na última janela, mas o Corinthians recusou. A oferta girava em torno de 3,5 milhões de euros, 21,6 milhões de reais na cotação atual. Uma saída por empréstimo ou em definitivo é avaliada para janeiro de 2025. Barcelona está interessado e monitorando Guilherme Doguinha, jovem atacante de 15 anos que pertence ao Flamengo. Marcelinho, lateral direito da Chapecoense, foi oferecido ao Grêmio nas últimas semanas. O jogador de 26 anos possui vínculo até novembro com a equipe catarinense. Botafogo, SP, fez contato pelo meio-campista Pedro Vilhena, que está defendendo o Sport por empréstimo. O jogador pertence ao São Paulo e tem contrato até 2026, mas não deverá ser aproveitado. Dimitri Payet não tem permanência garantida até o final de seu contrato no Vasco. A distância da família e a dificuldade de se adaptar ao Brasil são fatores que pesam. O francês de 37 anos recebe o salário mais alto do elenco, cerca de 1,5 milhões de reais. O Remo anunciou a renovação contratual do goleiro Marcelo Rangel para a próxima temporada. O arqueiro de 36 anos foi responsável por defesas importantes que ajudaram o Leão na conquista do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. São Paulo decide que não renovará o contrato do meia-atacante Nicão, que tem vínculo até dezembro. O jogador está emprestado ao Atlético Paranaense até o final da temporada. Arthur, atacante do Zenit, foi oferecido através de seus representantes para Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro tem interesse na contratação do meio-campista Jabi Saraleg, do Boca Juniors, que está disposto a negociar o jogador de 21 anos na próxima janela de transferências. Palmeiras demonstra interesse em Leandro Cauã do Náutico, e atacante passará por período de avaliação.
O clube paulista pode optar por um empréstimo com valor fixado de compra ou pela transferência em definitivo. Boca Juniors, River Plate e Independiente fizeram sondagens por Alan Franco, zagueiro do São Paulo. O jogador tem contrato até dezembro de 2025 e está em negociações para renovar até 2027. Grêmio pode perder o meia-atacante Bruno Cheirão de forma gratuita. O jogador de 20 anos tem contrato até dezembro e já foi procurado por outros clubes do futebol brasileiro. Luiz Felipe está negociando os detalhes finais da rescisão do seu contrato com o Al Ittihad. O anúncio oficial é esperado para os próximos dias. O zagueiro brasileiro de 27 anos ficará livre no mercado. Vasco demonstrou interesse na contratação do centroavante Neto Pessoa, do Novo Horizontino. O clube carioca sinalizou com possível proposta pelo jogador, que é um dos destaques da Série B. Palmeiras faz consulta por Ezequiel Zeballos. Atacante de 22 anos está atualmente no Boca Juniors. León do México sinaliza ao Botafogo que comprará direitos do atacante Diego Hernández. A equipe mexicana desembolsará cerca de 2,5 milhões de dólares, 14,2 milhões de reais na cotação atual, por 80% do jogador de 24 anos. A Arábia Saudita faz sondagem pela contratação de Tite, que está livre no mercado. O técnico é o principal alvo para assumir a seleção do país. Atlético Mineiro tem interesse na contratação do zagueiro William Machado, do Operário, para 2025. Corinthians demonstrou interesse no atacante Ivan Leguizamon, do San Lorenzo. Corinthians iniciou conversas para permanecer com o meio-campista Maicon, que pertence ao Shakhtar. O jogador está lesionado e seu contrato de empréstimo se encerrará em dezembro. O América RN acertou a contratação de Leston Jr., que assume o comando do clube potiguar visando a temporada 2025. Fluminense demonstrou interesse na contratação do centroavante Isidro Pita, do Cuiabá, para 2025. O lateral esquerdo René e o meio-campista Johan não ficam no Internacional em 2025. Ambos os atletas serão autorizados a buscarem novos clubes. O Amazonas anunciou a rescisão contratual com o atacante Igor Bolt. O atleta de 24 anos atuou em 16 jogos pela equipe e não conseguiu marcar nenhum gol nesta temporada. A seleção da Arábia Saudita anunciou a demissão do treinador italiano Roberto Mancini. Francisco Diá é o novo técnico do Altos. O treinador retorna ao clube para sua terceira passagem. Diá possui larga experiência no futebol nordestino, com passagens por Campinense, Botafogo da Paraíba, Ferroviário, Sampaio Corrêa e América de Natal. O Botafogo da Paraíba anunciou a contratação do centroavante Danilo Mariotto, que estava no Votuporanguense SP. O atleta de 28 anos passou pelo Belo na temporada passada, além de ter passagens por clubes como Fluminense, Portuguesa, Boa Vista, Ipatinga, Hercílio Luz SC e passagens por equipes da Ucrânia, Eslovênia, Eslováquia e Arábia Saudita. Atlético Mineiro tem interesse na contratação do atacante Gonzalo Tapia, da Universidade Católica. O clube chileno ainda tenta ficar com o jogador por mais 6 meses.